Você pode explicar o que faz a Pismo? Desde a hora que você passa o seu cartão na maquininha até você receber a resposta, a Pismo é a plataforma e o sistema que está lá no último estágio. Vocês têm hoje clientes praticamente no mundo todo. Onde está sendo mais difícil avançar? Os países menos desenvolvidos são mais abertos às soluções de tecnologia, à adoção. Então, para a gente foi muito mais fácil na Índia, em Singapura, ali na Ásia e aqui na América Latina. Você é mulher, trabalha em dois setores aí que são ainda muito dominados pelos homens. Você sente diferença ou algum tipo de preconceito ou uma diferença cultural? Tem um preconceito às vezes com a mulher, dependendo do nível em que ela está. Então, uma mulher que tem uma posição alta na hierarquia não sente tanto quanto uma mulher que está alguns níveis abaixo. Como é que vocês estão usando a inteligência artificial? Nós não somos os controladores dos dados que a gente tem, nós somos os processadores, né? Então, a gente nem poderia explorar a monetização desses dados com, por exemplo, a utilização de inteligência artificial. Então, o que a gente investe muito é na construção dessa base para que os nossos clientes tenham tudo que eles precisam para poder aplicar tecnologias como essas. Vocês tinham planos de IPO e acabaram caindo no colo da Visa? Não tinha um plano estruturado, a gente pensava, quando estavam os quatro ali, putz, o que será, né? Como será que vai ser? Um dia a gente vai fazer IPO? Mas foi uma surpresa, a gente não estava buscando nenhum tipo de M&A. Então a gente até demorou um pouco para entender que existia de fato essa intenção, né, de aquisição por trás. Certamente não era algo que a gente estava imaginando. Olá, sejam muito bem-vindos ao Invest News. Eu sou Raquel Ballarin, diretora de redação, e estou hoje aqui com uma convidada que fez parte da maior operação de fusão e aquisição de uma empresa brasileira de tecnologia em 2023. A Daniela Binatti é cofundadora e CTO da Pismo, empresa fundada em 2016 e que foi vendida para a Visa em junho do ano passado por $1 bilhão. Você sabe o que faz a Pismo? Bom, isso a gente vai deixar a Dani contar pra gente daqui a pouquinho. Antes disso, eu queria falar um pouco para vocês sobre quem é a Dani. Ela é paulistana, cresceu na zona leste da capital, estudou em escolas públicas e fez faculdade de tecnologia e processamento de dados no Mackenzie, com 80% de bolsa. Trabalhou por 16 anos na antiga Conducto. Em 2016, fundou a Pismo, junto com o marido, Marcelo Parisi, a irmã mais nova, a irmã do meio, ela é a mais velha, a Juliana Binatti Mota, e o ex-chefe, Ricardo Josuá. Tem duas filhas, Júlia e Lívia, uma com 16 e outra com 14 anos. Dani, um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. Dani, a Pismo é uma empresa que inovou a colocar na nuvem os sistemas pesados que são o coração das instituições financeiras, como os de transações, por exemplo. Você, inclusive, costuma dizer que é quase como um transplante de coração que você faz. Você pode explicar para quem nos assiste, o que faz a Pismo? Você é pessoa que não entende de tecnologia, mas que usa um cartão de crédito, por exemplo. Onde é que está a Pismo debaixo do capô? Debaixo do capô, eu sempre recebo essa pergunta e tento responder de uma maneira... Eu sou de tecnologia, então se deixar eu vou entrar nos detalhes, mas basicamente tem muitas figuras envolvidas num processo de autorização financeira, né? Então, desde a hora que você passa o seu cartão na maquininha até você receber a resposta, isso passa, né, pelos adquirentes, pelos bancos, pelas bandeiras Visa, Mastercard ou Amex. A Pismo é a plataforma e o sistema que está lá no último estágio, que é quem grava todo o seu cadastro, é quem mantém o seu saldo, quem registra as suas transações e quem autoriza. Então, depende da nossa resposta lá na ponta, dizer sim, pode aprovar essa transação ou não aprova essa transação. Então, a gente está lá bem debaixo do capô mesmo. E depois do processo de autorização financeira, a Pismo tem o sistema que monta o seu extrato bancário para chegar na sua casa a sua fatura para você pagar e quem faz todo o controle e intermediação com outras empresas de cobrança, por exemplo, quem envia dados para negativação. Então a gente está lá no centro e tem um satélite, tem dezenas de empresas no entorno fazendo cada um a sua função e a gente é o último elo ali da cadeia. Uhum. E tudo isso na nuvem, quer dizer, não está num servidor específico, num mainframe, e também tudo muito rápido, né? Muito tudo rápido. Em tempo real, né? Tempo real. A gente tem milissegundos para fazer tudo isso e responder. Para que no total, envolvendo todas as empresas, em geral, você tem aí 1 segundo, 2 segundos para responder a transação. Vamos voltar lá para o começo. Em 2014, você saiu da empresa em que você e o seu marido
trabalhavam, porque o ritmo estava insano e você queria ter um pouco mais de flexibilidade, porque você estava com 2 filhas, então com 5 e 7 anos você queria ter mais flexibilidade. O plano inicial era trabalhar com uma consultoria, para poder ter mais espaço ali para ficar com as meninas, mas daí em 2016 surgiu a Pismo. Me conta um pouco como é que foi esse processo, o que aconteceu nesses 2 anos entre 2014 e 2016? Eu comecei a minha carreira com desenvolvimento de sistemas, mas a minha última posição na Conductor era de diretoria de infraestrutura e de tudo, eu cuidava de tudo, inclusive do gerador, do diesel, de facilities, do prédio mesmo. Então era insano, os meus times trabalhavam 24/7, e as meninas estavam pequenas, eu estava sendo toda hora chamada na escola, porque as meninas estavam me vendo pouco. Eu estava numa fase onde eu chegava muito tarde, elas já estavam dormindo, eu saía antes delas acordarem e trabalhava inclusive aos finais de semana. Então estava muito complicado numa idade que era crítica assim para elas. E aí eu saí de lá jurando que eu nunca mais ia trabalhar com infraestrutura, porque lá eu trabalhava com infraestrutura mesmo, né? O data center estava no próprio prédio lá do escritório. E aí eu comecei a estudar. Primeiro fiz alguns contatos na AWS, fui fazer curso de arquitetura em nuvem, fui fazer curso de Big Data para fazer consultoria. Só que aí eu já estava há 16 anos no mercado financeiro e quanto mais eu entendia como é que o mundo estava operando, quais eram as tecnologias que as Big Techs estavam usando, então você tinha referências de Spotify, de Facebook, de Netflix, falei, putz, o sistema a operação e as plataformas de pagamentos poderiam ser completamente diferentes se a gente estivesse usando essas tecnologias que outras indústrias estavam usando na ocasião. E aí não teve jeito. Eu falei, putz, olha como eu faria diferente se eu estivesse usando isso, se eu estivesse usando isso. Eu falei, não, eu preciso fazer uma solução agora em nuvem. E daí você trouxe tua irmã, teu marido, como é que foi, assim, juntar família, né? E você conta que vocês ficaram fazendo flip chart ali Por um ano. Pois é. Por um ano. Primeiro foi o Ricardo. O Ricardo era meu chefe, era cofundador da Conductor, mas ele já tinha saído há 2 anos quando eu saí. O fundador original era o pai dele, o Roberto, e ele estava preparando a empresa para ser vendida. O Ricardo saiu 2 anos antes numa transição. Primeiro eu comecei a convencer. Eu falei, olha, Ricardo, o que você acha desse modelo de negócio? Porque a proposta não era só uma mudança de tecnologia. A mudança de tecnologia destravava uma série de outras coisas e outras preocupações que geralmente os grandes clientes tinham, principalmente os bancões, que a gente poderia resolver, assim, ela viabilizava não só uma solução mais leve, mais fácil de processar e mais resiliente, mas também resolver problemas e questões comerciais. E aí eu comecei primeiro com o Ricardo. Olha, Ricardo, vamos fazer isso de novo, pode ser diferente agora. E ele estava super resistente no começo, estava querendo ir para o lado de pedagogia, que era o sonho dele. Eu falei, não, volta para cá. Ele estava 1 ano fazendo um sabático. Eu falei, não, vamos fazer. Aí com muito custo, aí a gente começou a testar o mercado, conversar com alguns contatos que a gente tinha. O que você acha? Você compraria uma solução se fosse assim? Né? E aí a gente viu que era possível. O Ricardo, com muito custo, acabou se convencendo. E aí, na sequência, então assim, quando você começa uma empresa, a gente estava fazendo, né, o bootstrap da empresa, com dinheiro próprio. Você não consegue contratar funcionários logo no começo. É muito difícil atrair bons talentos numa organização que não tem estrutura ainda, né? Então, mas vocês tinham esses talentos dentro de casa. Exato. Então, assim, trazer os dois... Porque nós, Marcelo, eu e a Júlia, apesar da gente ter começado a carreira no mesmo lugar, com desenvolvimento de sistemas, eu estava com arquitetura e infraestrutura, Marcelo com engenharia e a Júlia com produtos. Então, era juntar ali no grupo de founders da empresa praticamente todas as skills que a gente precisava, né? O Ricardo ali com comercial e financeiro. Então, o Marcelo foi o último a sair, na verdade, porque a gente resistiu, esperou, né? A gente queria esperar engrenar um pouco mais. Mas aí, na verdade, ele acabou saindo antes até de ter alguma coisa, porque ele estava super ansioso para se juntar e para fazer. A gente sempre acreditou muito no que a gente estava construindo. Mas essas habilidades complementares, então, ajudaram muito ali já de partida? Sem dúvida nenhuma. E isso, eu sempre falo que, apesar de você ter muitas histórias de empresas super bem-sucedidas com fundadores muito jovens, eu acho que nós termos fundado a empresa ali, todos na faixa dos 40... ajudou porque a gente tinha experiência corporativa, a gente tinha experiência com a construção de uma empresa, né? Então, assim, eu vejo hoje, eu faço mentoria em alguns lugares, eu vejo a dificuldade de algumas pessoas que têm ideias boas de achar um cofundador, uma cofundadora de tecnologia, de juntar ali os talentos para começar, né? Então, essa, sim, foi uma coisa que eu acho que
foi extremamente importante na nossa trajetória, ter ali todos os skills que são core da empresa, né? Então o produto e a tecnologia, no grupo de fundação. Já vai entrar um pouquinho nas questões de pismo e visa e tudo, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que é trabalhar com o marido o tempo todo? Tem muita gente que acaba falando assim, não, tenho medo, isso pode afetar o casamento, como é que é? Eu sempre ouço, né? As pessoas sempre me perguntam isso, mas eu acho que é muito diferente você ser casado e decidir fazer um negócio juntos do que a gente se conheceu trabalhando, né? Na verdade, eu fui estagiária do Marcelo em 1996. Então, ele era coordenador de uma software house, eu entrei como estagiária e a gente começou a trabalhar na Conductor no mesmo dia. Porque eu saí daquela empresa, fui para outro lugar, passei 2 anos fazendo consultoria até começar na Conductor e no dia da minha entrevista me perguntaram se eu tinha alguém para indicar e o Marcelo estava querendo se recolocar, eu indiquei ele e a gente começou com o seguinte combinado: a gente vai ficar aqui só um tempo e até você arranjar outra coisa, que o Marcelo ia procurar outra coisa porque ele queria sair de onde ele estava e no final a gente ficou lá quase mais de 16 anos juntos. Então é diferente porque a gente se conheceu nesse contexto e a gente se acostumou a trabalhar de um jeito, a gente se complementa muito, nós somos muito diferentes em perfil e em competências, que no pouco intervalo de tempo onde a gente trabalhou separado, que ele continuou na Conductor e eu estava começando a fazer consultoria, porque eu cheguei a fazer consultoria um tempo no começo, era estranho, sabe? Não tá ali convivendo, você se acostuma àquela relação um pouco caótica, assim. E a Júlia também, né? A Júlia começou a trabalhar com a gente em 2000. Então, meio que a nossa carreira foi praticamente construída juntos, né? Então, hoje flui muito naturalmente. O Itaú foi o primeiro grande banco a assinar um contrato com vocês no início de 2019, quando a Pismo ainda era uma startup. Foram quase 2 anos de negociações e validações ali até o banco bater o martelo, né? Começar a fazer o transplante, né? Você já mencionou em outras entrevistas que que numa negociação com um bancão a relação é um pouco assimétrica. Sim. Né? E que inclusive essa foi uma das razões de vocês terem aceitado a oferta da Visa ali de aquisição. Ter essa empresa de $500 bilhão está ajudando a abrir portas de outros bancões? Fica mais fácil, a negociação fica mais equilibrada? Acho que é importante mencionar que tem questões. O CAD aprovou essa transação, né, fechou o deal no início do ano, mas no Brasil tem uma lei de neutralidade, onde a gente não pode, de maneira alguma, entrar em nenhuma negociação junto com a Visa, né? Então, não muda nada para a gente, absolutamente nada no que diz respeito ao Brasil. Mas, no processo de expansão internacional, como você bem disse, né? Então, ter uma empresa de $500 trilhão ali apoiando a gente, principalmente nas negociações, nas questões jurídicas e de contratos, e na abertura de portas, né? Uma instituição que tem relacionamento aí com todos os bancos no planeta, né? Então, isso com certeza facilita a nossa chegada e essa abertura de portas em alguns mercados, que certamente não é aqui no Brasil. Essa questão de assimetria acontece não só pelo tamanho da empresa, mas pela responsabilidade e pelo volume, né? Então, assim, mesmo antes do deal, a gente já estava processando por volta de $200 bilhões em transações. Então, quando você compara o volume de dinheiro que circula, né, e que a gente armazena e processa, comparado com o tamanho da empresa, fica muito complexo. A preocupação dos bancos em fazer a terceirização desse serviço é muito grande. Então, assim, ter a Visa por trás em outros lugares aí do globo que não no Brasil, certamente ajuda bastante. Dá para abrir alguns negócios que já foram fechados esse ano? Ainda não. Ainda não. Não? A gente, perto do deal, a gente anunciou o Citi, que foi game changer para a gente, né? Que foi perto ali, na verdade ele aconteceu antes mesmo da Visa. A gente vai implantar aí o sistema de corporate banking em dezenas de países e tem outros na fila de tamanhos parecidos aí que a gente está conversando. A expansão tem sido maior fora ou dentro do Brasil? Porque de funcionário, pelo que eu li aqui, vocês têm com mais ou menos 500 funcionários, 2/3 Brasil, 1/3 fora. Isso. E a gente está acelerando as contratações fora para ter essa estrutura mais robusta para atender clientes que estão sendo assinados na Europa, na Austrália e em outros lugares. Então, a gente está reforçando do lado de operações, né, o que a gente chama de follow the sun, como é que a gente constrói uma operação cobrindo aí as 24 horas do dia, atendendo o mundo todo.
e também questões de localização que às vezes acontece. Como o relacionamento com a Visa é todo com a Visa lá fora, né? Então o deal foi feito com a Visa Inc., toda a negociação foi feita com o time da Califórnia, então na parte de expansão de produtos está reforçando muito outros lugares que não no Brasil. A gente teve recentemente um apagão mundial de tecnologia com um erro de uma empresa de cibersegurança, a CrowdStrike. Isso afeta vocês de alguma maneira? Assim, os clientes ficam mais preocupados com isso? Você tem que ampliar a defesa do seu sistema na negociação? Eu acho que tem dois aspectos essa questão. De um lado, é quando você pensa na preocupação dos bancos em terceirizarem o seu serviço, né, com uma solução em nuvem. Então, nesse sentido, eu acho que parte já do desenho original da solução, a gente criou mecanismos que dá um conforto para os clientes. Então, como por exemplo, a gente faz stream de dados em tempo real de volta para os clientes. Então, eu estou aqui armazenando o saldo de todo mundo, processando as transações, mas assim que ela é confirmada, a gente devolve para os clientes. Então, o Citi, o Itaú, o BTG, a B3 tem as informações deles dentro da casa deles em tempo real, de maneira que, claro que tem um impacto de sistema se a gente sai do ar, mas eles têm os recursos necessários para criarem até eles mesmos soluções de backup, vamos dizer assim, se for o caso. Quando você olha para o aspecto de utilização, então, por exemplo, esse apagão da CrowdStrike não nos afetou. E nesse ponto, na verdade, foi interessante para a gente poder tornar um pouco mais tangível para os clientes os processos que a gente criou internamente para se proteger desse tipo de coisa. Então, a gente nunca coloca, né, em produção a última versão disponibilizada pelo fornecedor. Tem um processo de teste, de piloto antes de gerar. Então, assim, tudo que a gente veio criando, que às vezes é um pouco até difícil de explicar, ficou claro agora. Porque... Foi quase como uma validação do sistema de vocês. Exatamente. Então, nesse ponto, ajudou. Todos eles bateram na porta, todo mundo ligou imediatamente para saber se a gente tinha sido afetado. E aí o nosso time de segurança montou ali depois uma apresentação para... Primeiro respondemos, não fomos afetados e vamos explicar por quê. Então, na hora que a gente mostrou, ficou um pouco mais, como você disse, validou ali o que a gente vem construindo. Vocês têm hoje clientes praticamente no mundo todo. Américas, Europa, Ásia e Oceania. Por conta disso, vocês têm uma visão privilegiada aí da cozinha das instituições financeiras, né? Como você falou ali, debaixo do capô, vocês conhecem, vem o motor, vem tudo ali. Você vê uma diferença entre as várias regiões? Onde está sendo mais difícil avançar, por exemplo? Quando você olha para os processos e para o sistema, né, financeiro como um todo, é impressionante. Mas você olha, por exemplo, o Brasil, né, a gente tem o Pix, tem a utilização dos meios de pagamento. Os Estados Unidos ainda utiliza cheque, né, que é coisa que a gente já não ouve falar aqui há algum tempo, né? Então, você vê que os países menos desenvolvidos são mais abertos às soluções de tecnologia, à adoção. Então, para a gente foi muito mais fácil na Índia, em Singapura, ali na Ásia, e aqui na América Latina, porque com a economia subdesenvolvida, acho que tem uma abertura maior a adotar e a testar soluções novas. Quando você vai para a Europa e para os Estados Unidos, tecnicamente falando, é um pouco mais complicado, porque os sistemas, o que a gente tem visto é que eles são, em alguns casos, bem mais complexos em termos de tudo que foi construído, e tem muitos retalhos. Muito mais legado. Muito mais legado e muitos componentes ao mesmo tempo, o que fica mais difícil. E tem uma solução, e tem uma questão também de ser uma empresa, quando você olha para uma startup, tudo bem que agora facilita um pouco o fato de ter tido aquisição pela Visa, mas de uma empresa brasileira, tem uma questão um pouco, tem uma resistência, né? Estados Unidos e Europa já não te olham assim, colocar o pé, iniciar, assinar um primeiro contrato é sempre muito complicado. Tem aquela coisa assim, será que essa empresa vai durar? Será que... Exato. Como é que são os sistemas de controle? Continuidade de negócio, segurança institucional, que volta, né, para a questão de por que a gente decidiu perseguir aí a conversa com a Visa. Eu não li em nenhum lugar. Vocês tinham planos de IPO e acabaram caindo no colo da Visa? A gente não tinha um plano estruturado, a gente pensava, quando estavam os quatro ali, putz, o que será, né? Como será que vai ser? Um dia a gente vai fazer IPO? Nesse mundo de Venture Capital, fala-se muito em IPO, né? Mas não era uma coisa que a gente estava olhando. A gente tinha acabado de fazer a Série B, né? Que a Série B foi anunciada em novembro de 2021.
A gente estava num momento muito de estabelecer. O nosso grande objetivo sempre foi sair da América Latina e conseguir estabelecer de fato uma presença sólida em outros países, em outras geografias. Era para isso que a gente estava olhando. Então, é claro que a gente falava, mas era uma coisa ainda muito distante. Mas foi uma surpresa, a gente não estava buscando nenhum tipo de M&A. A gente começou, a Visa é parte do arranjo de pagamentos, então a gente tem relacionamento com a Visa, assim como tem com a Mastercard, desde nós quatro, desde sempre, né? Desde que a gente começou na Conductor. Então a gente até demorou um pouco para entender que existia de fato essa intenção, né, de aquisição por trás. Certamente não era algo que a gente estava imaginando. Você é mulher, trabalha em 2 setores aí que são ainda muito dominados pelos homens, né? A tecnologia e o mercado financeiro. A gente falou um pouco da expansão internacional da Pismo. Você sente diferença ou algum tipo de preconceito ou uma diferença cultural nessa questão do relacionamento com a mulher? Sem dúvidas. Eu acho que desde o começo a gente teve, eu e a Júlia, a gente teve algumas questões, mesmo no início da empresa, no Brasil inclusive, que foram um pouco complexas, assim, que a gente percebia que tinha ali uma questão de preconceito, mas foi muito no iniciozinho da empresa, que aí se juntava, acho que as coisas se misturam um pouco, né? Você está começando, você ainda tem que provar a solução e você como pessoa, a gente tinha, principalmente a gente que vinha ali de uma carreira de tecnologia, também não tinha experiência com negociação e com papéis que você tem que executar quando você está montando uma empresa, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com infraestrutura, arquitetura, eu estava ali, mal falava com clientes, investidores, e de repente eu estava ali fazendo pitch, exato. Uhum. Então, foi um processo de aprendizado muito grande para a gente. Então, a gente teve algumas questões que foram superadas, mas você percebe que tem questões culturais importantes, que às vezes você acha que essa relação do mundo masculino e feminino, né, quando você vai para outras regiões ali na Índia, na Ásia, em alguns momentos isso também se mistura com hierarquia. Então tem um preconceito às vezes com a mulher, dependendo do nível em que ela está. Então uma mulher que tem uma posição alta na hierarquia não sente tanto quanto uma mulher que está alguns níveis abaixo. Então foi um processo de aprendizado muito importante para a gente. Eu acho que esse foi o maior desafio que a gente teve como empresa. Quando a gente fez, levantou a Série A no início de 2020, foi quando a gente assinou o term sheet da Série A 3 dias antes de fechar tudo para a pandemia. E a gente começou esse processo de expansão e contratação de times em outras regiões do globo. Foi um processo de aprendizado muito importante para a gente, para mim, para a Júlia, de como é que a gente navega, né, nessa estrutura, na posição em que a gente estava, lidando ali com cliente, com investidor, com o cliente de tecnologia, o cliente de negócios, são personas ali diferentes, você tem que aprender, tem que ter um jogo de cintura aí para conseguir gerenciar todo mundo. E tem que estar muito com a cabeça aberta de entender o novo, o diferente, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Você é estudiosa, todo mundo fala isso. Né? Você é super estudiosa e teve recentemente em Harvard fazendo um curso e olhando um pouco mais para a inteligência artificial. O que é só moda nessa área e o que realmente veio para ficar e tem de uso prático? E como é que vocês estão usando a inteligência artificial? Acho que não se fala em outra coisa, né? Em todos os podcasts de tecnologia, eu estava vindo agora no carro ouvindo mais um sobre isso. Tem muito barulho e muita gente investindo. Eu tive a oportunidade de estar com alguns professores que são os líderes de pesquisa de inteligência artificial lá em Harvard. Eu até puxei um deles lá um dia depois da aula para conversar, para ter um pouco o feedback dele sobre como essas coisas estão indo. Eu acho que o potencial é muito grande. Tem coisas acontecendo que dá para duvidar, né? Quando você olha para os recursos de imagem, de vídeo, de voz. Mas eu acho que ainda precisa preparar muito a fundação para que o poder dessa tecnologia possa ser usado em soluções mais centrais, né? Então, tem uma coisa que eu tenho dito, você precisa ter uma base pronta, né? A gente olha assim para a Pismo, né? Simplesmente a gente está falando em substituir sistemas da década de 60 por sistemas nativos em cloud. E isso é uma jornada que a gente ainda está começando. Se você olhar o processo de adoção de computação em nuvem por sistemas de processamento core, ainda é pequeno, né? Então você tem, claro, bancos como o Nubank, que já nasceram desse jeito, mas se você olha para os bancos mais tradicionais, eles ainda estão engatinhando nesse processo. E a gente está agora falando de inteligência artificial, que é alguma coisa que está ainda muito à frente disso. Então tem muita coisa para ser feita na base, na minha visão, para que isso de fato possa
trazer um valor mais robusto e mais sólido para as questões centrais. É claro que tem sistemas de atendimento que substituem pessoas e processos que são mais operacionais, mas ainda é muito muito que se andar. o periférico, vamos dizer assim. Exato. Quer dizer, no central você ainda precisa do alicerce bem construído para conseguir... Nesse pilar que a gente vem investindo muito. Então, a gente tem soluções, né? A gente desde o começo olhou para soluções muito robustas de dados e enriquecimento das informações e tudo que a gente captura dos devices e de todo mundo que está ali no entorno envolvido na cadeia de processamento para ter uma fundação de dados sólida que possa habilitar os clientes a usar essas tecnologias. Porque a gente, claro que tem utilização de detecção de fraude, de regras de autorização e coisas que a gente pode usar na operação, mas nós somos... nós não somos os controladores dos dados que a gente tem, nós somos os processadores, né? Então, a gente nem poderia explorar a monetização desses dados com, por exemplo, utilização de inteligência artificial. Então, o que a gente investe muito é na construção dessa base para que os nossos clientes tenham tudo que eles precisam para poder aplicar tecnologias como essas. Queria falar um pouquinho das questões pessoais aqui. Você tem ali as filhas de 16 e 14 anos, né? Adolescência, uma delícia nessa fase. O que elas estão pensando em seguir a carreira de tecnologia também? O que no dia a dia você aprende com elas? Infelizmente, não estão pensando em seguir. Eu falo que esse processo foi gratificante, o processo todo de empreender. Eu acho que foi importante para elas, assim, e para a educação delas entenderem que a gente saiu de um momento onde nós éramos executivos e, de repente, a gente não tinha nem carro, porque a gente vendeu para continuar pagando a escola e, de repente, a gente vendeu a empresa. Então, eu acho que a parte boa é que elas viram que não é fácil, né? E que você precisa abdicar de muitas coisas para conseguir, de fato, construir alguma coisa sólida. E no nosso caso, como estava eu e o Marcelo, eu acho que criou, em algum momento, uma certa aversão delas, assim, meu Deus, é muito difícil trabalhar com isso. A gente estava ali o tempo todo no telefone, o tempo todo resolvendo e trabalhando com tecnologia. Nós dois, né, somos da área de tecnologia, então muitas noites ali em claro, passando as coisas. Mas elas têm uma habilidade muito grande para artes, então estamos aí navegando nessa área. Provavelmente vai sair alguma coisa para as duas ali nesse sentido. E eu aprendo com elas todos os dias. Eu sempre falo para elas que hoje, felizmente, elas têm acesso a uma educação muito distante da que eu tive. Então, ver como é que elas se desenvolvem, como é que elas lidam com situações e como é que elas aprendem desde cedo coisas que eu demorei muito tempo para aprender, que eu já fui lidar quando era adulta, questões de negociação, de argumentação. Eu falo que é exaustivo, a Júlia, minha mais velha, é exaustivo discutir com ela, porque ela tem argumento para tudo, vence pelo cansaço às vezes, sabe? Mas elas têm habilidades de comunicação principalmente e uma articulação que é muito impressionante de ver e que a gente está o tempo todo. Acho que a pandemia aproximou muito as famílias, né? Uhum. Isso é uma coisa que acho que foi a parte boa disso tudo. Nós ficamos muito próximas e elas estão, assim, numa fase de adolescência que todo mundo fala que é uma fase difícil, mas elas são muito amigas, assim, nós somos muito próximas. Você viaja bastante? Imagino, né? Você e Marcelo, como é que administra isso no dia a dia em casa? Te falar isso nunca foi fácil, porque a gente procura nunca viajar juntos. Então, a gente tenta organizar para quando tem uma viagem para um cliente ou para qualquer coisa, ou eu vou ou ele vai. Tem horas que não tem jeito. Então, a gente vai ter, inclusive, uma viagem em outubro, que vamos os dois para o Money 2020. Elas vão junto. Eu vou levá-las junto e é bom porque elas vão sentindo um pouco, ficando mais perto e vendo como é que é a nossa dinâmica e aproveitam para estar mais perto da gente. Mas vocês continuam morando em São Paulo? Não pensam em se mudar? Sim. Eu gostaria muito, viu, de sair de São Paulo, mas enquanto elas estiverem estudando aqui, não vai ser muito simples. E eu acho que tem, além disso, no caso delas, tem uma questão também que é importante, que acho que quando elas olham para mim, ao mesmo tempo que elas têm orgulho, elas querem ter a marca delas e fazer alguma coisa diferente. Então tem esse processo de
eu tenho a minha personalidade, as minhas habilidades, vou fazer alguma coisa também que seja diferente, não seja exatamente na sombra ali da mãe. Você já chegou a mencionar em outras entrevistas que você teve síndrome do pânico. Como é que foi lidar com isso e por que a decisão de falar abertamente sobre esse tema? Eu comecei a ter... Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, uma criança ansiosa, então eu sempre fui muito ansiosa, mas era uma coisa que eu sabia administrar. Em 2011, eu saí de uma reunião super nervosa no escritório, eu sempre fui muito intensa nas coisas, sempre trabalhei muito, estudei muito, e eu saí muito nervosa, mas era um sintoma físico que não passava. E eu falei com a minha médica, ela falou, você vai para o pronto-socorro, eu estava com embolia pulmonar, então eu fui dirigindo meu carro para o pronto-socorro e fui de lá direto para a UTI, e passei lá uma semana longe das meninas, elas tinham 1 ano e meio e 3 anos e meio, e foi um momento muito difícil para mim, porque a Lívia, então com 1 ano e meio, era super apegada em mim. Quando eu voltei, ela não olhava para mim, então ficou com aquela sensação de abandono. E foi muito assustador, um sintoma de falta de ar, de taquicardia, que eu sempre tive e associei com ansiedade. De repente, ser embolia pulmonar é uma doença que podia me matar. Então, a cada vez que eu tinha alguma coisa de ansiedade, eu não sabia o que era, se era ansiedade ou se era alguma doença mais grave. E isso trigou ali uma série de crises de pânico, foi a minha fase mais difícil, assim, começou em 2011. E eu não estava sabendo lidar com aquilo. E às vezes eu comentava com uma pessoa ou outra e eu comecei a ficar impressionada com a quantidade de pessoas que passavam por aquilo e que ninguém falava. Te acalma quando você sabe que o outro já passou e que superou. Então, assim, ouvir histórias de superação ou de como as pessoas conseguiram lidar e gerenciar aquilo foram coisas que me confortaram muito na ocasião. E aí eu comecei a me questionar. A gente deveria falar mais sobre isso. As pessoas sofrem disso, as pessoas passam por isso todos os dias. E para mim foi muito difícil quando começou, que eu estava no emprego anterior. Eu tinha crises absurdas de ir para o pronto-socorro de madrugada, achando que ia morrer, de ficar lá tomando calmante e remédio na veia até 6 horas da manhã e ter que estar impecável no salto às 9 da manhã no dia seguinte e não podia contar para ninguém e fingindo como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que isso foi parte, falar sobre isso, principalmente internamente, foi parte da construção da ideia, né, do que a gente queria e do que a gente esperava para a Pismo. Então, a gente fala muito abertamente sobre isso dentro da empresa e dá o espaço para as pessoas falarem e conseguirem ter ali o suporte e o conforto que elas precisam para lidar com situações como essa. Só quem passou por isso sabe que isso é uma coisa que você começa e é difícil você aprende a lidar com aquilo, você não acaba com, né? Então eu ainda faço terapia, tomo medicação e é uma coisa que você aprende a lidar. Faz atividade física? Atividade física, muito. Isso virou parte da minha vida, porque é o principal recurso que eu tenho para lidar com esse tipo de coisa. Mas infelizmente, você aprende a lidar e tudo bem, acho que é vida que segue, mas não é sempre que você consegue se livrar disso, né? Mas é interessante porque você mostra que não existe aquela coisa do super-herói, que tudo dá certo e que, né? De jeito assim, nenhum. Você tem solavancos no meio do caminho. Com né? certeza. E eu falo que essa ideia de sucesso, empresas muito bem-sucedidas. Todo mundo fala muito das histórias de sucesso e fala-se pouco do quão difícil é o processo, né? E de quanto tudo que você tem que se submeter para chegar nesse ponto. E eu sempre falo para as meninas, as pessoas não são diferentes, todo mundo é igual. E as pessoas não são, elas estão. Um dia você está bem, um dia você está mal, um dia você está na Forbes, no outro dia você está pensando o que você vai fazer para a sua vida. Então é assim, não desistam quando o momento estiver difícil, mas também não fiquem deslumbradas quando as coisas estiverem boas, porque tudo passa, né? Onde você vê a Pismo? E onde você se vê daqui a alguns anos? Eu vejo a Pismo em cada instituição financeira, por trás aí de cada transação financeira no mundo inteiro. Eu acho que a gente tem potencial, a gente tem o time, tem as pessoas, tem a tecnologia e tem a vontade, o que é mais importante. E agora, com o apoio de uma instituição como a Visa, eu acho que a gente tem espaço aí para conquistar o mundo e esse é o objetivo da Pismo. E para mim, eu sou apaixonada por tecnologia, continuo. Eu acabei me apaixonando também por esse mundo eu não fui uma pessoa que foi educada para empreender e eu acho que essas comunidades e esse suporte de mentoria, dessas redes que existem hoje ajudaram a gente bastante e eu quero cada vez mais fazer parte disso para incentivar esse ecossistema empreendedor e ajudar aí
poder colaborar de alguma forma com mais pessoas, principalmente mulheres, aí, a conquistar esse espaço. Super obrigada, viu, Dani? Muito interessante aí falar sobre a sua história. Obrigada, obrigada. E você que está nos acompanhando, dê o seu like, deixe seu comentário, ative as notificações e continue seguindo aqui o Invest News. Um abraço.